continuada aqui na ótica, né? Nossa última aula aqui de ótica, depois já vem lá quando acabar as férias, né? A gente vai ter férias aí depois da semana, merecidas, né? Para everybody. E aí a gente vai voltar com escalas termométricas, tá bom? Deixa eu começar então aqui. Ah, já tá gravando aí? Beleza, obrigado. Então, ó, a gente vai começar. Lá na última aula, a gente não tinha feito problemas envolvendo a equação dos fabricantes de lentes, né? Na aula anterior, não tinha isso na indicação lá da apostila. Beleza? Então, mas nessa aula a gente vai ah, voltar e vamos fazer três probleminhas aqui extras que eu preparei para vocês, para a gente utilizar a equação de Rayleigh, né? Ver como é que cai isso nos vestibulares, tá? Então, deixa eu colocar um problema aqui na tela para vocês, ó. Vou colocar aqui com o meu Paint, tá? E vou projetar aqui para todo mundo poder ver, ok? Bom, então, ó, primeiro probleminha aqui que a gente vai utilizar a equação de Rayleigh, já começa aqui num exercício do ITA, né? Que ele, ele fala assim pra gente, uma vela, né, encontra-se a uma distância de 30 centímetros de uma lente plano convexa, tá? E que projeta uma imagem nítida de sua chama em uma parede a 1,2 metros de distância da lente. Quer saber qual que é o raio de curvatura da parte curva da lente, né? Porque ele falou que já que uma parte é plana, né? Então, ele quer saber o raio de curvatura da parte que é curva. Se o índice de refração dessa lente, né, em relação ao meio externo, é de 1,5, né? Vale 1,5. Então, deixa eu colocar a equação aqui dos fabricantes de lentes para vocês, só para lembrar, tá? Quando vocês vão dando um start e colocando a legenda do que foi dado no exercício, né, colocando os valores relativos às unidades que foram dadas, né? Vou colocar aqui a equação dos fabricantes de lentes, tá? Acho que é melhor escrevê-la aqui, porque eu acho que ia colocar uma imagem aqui, mas ia sair dessa tela. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Então, sobre F, aqui vai abrir um parênteses aqui. Deixa eu utilizar meu mouse aqui. Sobre F, que é igual aqui. Aqui, N lente. N lente dividido por N meio, tá? Vocês vão ver que em alguns exercícios ele dá até o valor, desculpa, dá até a fórmula para vocês, tá? Não tem que ficar decorando mais uma fórmula. Então aqui N lente por N meio, tá? N meio, isso aqui menos 1. Eu vou fechar o parênteses aqui e vou abrir o outro, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2. São os raios das faces dessa lente aqui, né? Então, do raio emergente e do raio incidente. Então, deixa eu colocar aqui a divisão. Aí, beleza. Deixa eu fechar aqui o parênteses. Tá. E colocar a divisão também no 1 sobre F aqui, gente, ó. Aí, beleza. Então, ele já deu a distância focal da vela para vocês aí, certo? E o que ele quer saber aí? Ele quer saber o raio de curvatura.
Opa, deu distância focal não, né? A gente vai achar a distância focal primeiro. Ele deu a distância que a vela está da lente, tá bom? Deu P aí. Então, o que a gente vai ter que fazer para achar o raio de curvatura aqui, ó, através dessa equação, da equação de sobrecantos, a gente temos aqui o n lente por n meio, ele já deu já, tá bom? Que é o índice de refração de uma lente em relação ao meio onde ela se encontra, que é 1,5. A lente é plano-convexa, gente. Então, qual que é o raio da parte que é plana? Vocês lembram disso? Quando a parte é plana, o que que coloca? Ali do, sei lá, 1 sobre R2, coloca o quê, por exemplo? É zero, não é? Isso, é zero, perfeito. Então, é como, se a parte é plana, é como se o raio fosse um raio infinito, né? Aí vai ficar 1 sobre infinito, vai assumir o valor zero. Perfeito. Então, nessa parte aqui, já vou aproveitar o que o David falou, ó, e vou dizer que isso aqui vai para zero, porque uma das partes é plana, tá? Beleza. Então, o que a gente precisa fazer é descobrir a distância focal primeiro, para depois substituir na equação dos sobrecantos e achar o raio de curvatura da lente, da parte convexa, né? Professor, Oi, pode falar, David. o N-meio considera um, né? Como se fosse o ar mesmo, né? Isso, quando ele fala ali, ó, é, ah, olha lá, é o índice de refração dela, né, da lente. Em relação ao meio, esse em relação, já é relação em matemática é divisão, né? Então já fez a divisão já do n da lente pelo n do meio. Ele não deu nem o n da lente e nem o n do meio, mas ele falou que a relação que existe, que essa divisão aqui, ó, vale 1,5, tá? Então, vou colocar aqui, ó, que o P é a distância do objeto até a lente, né? Então é 30 centímetros aí. Vou colocar 30, alright? Mais aqui 1 dividido por tá projetando, né, a imagem nítida da sua chama em uma parede a 1,2 metros de distância da lente. Então, aqui vai ser, em vez de 1,2 metros, se colocar em metros aqui vai dar problema, né, porque eu coloquei em centímetros ali o P. Então, vou colocar 120 aqui, beleza, gente? 120 centímetros. Alright. Aí, beleza. MMC de 120 e 30 é o próprio 120, tá? Então, ali vai ficar 1 sobre F, que é igual a 120 embaixo. Ah, e aí em cima vai ficar 120 por 30, 4, né? Mais 1. Tudo bem, gente? Então, ó, dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima, aquele esquema de sempre. Então, aqui vai ficar 5, ó. Então, o F aqui vai ficar 120 por 5. E 120 por 5, isso aqui dá 24, né? 24 centímetros. Beleza. Então, a distância focal dessa lente, 24 centímetros. Aí é só substituir na equação de Halley para a gente achar o raio de curvatura da lente, tá bom, gente? Então, vai ficar aqui, ó, 1 sobre 24, que é igual n lente por n meio, já foi dado, tá? Essa relação aí vale 1,5. Menos 1, e isso aqui, multiplicando aqui, ó, 1 sobre R1. Então, vou colocar aqui 1 dividido por R1. Bom, beleza, né? Depois desse inglês desnecessário.
Eu vou fechar aqui. Ver. Nossa, que tá zoando tudo aqui. Aí. Bom, beleza. Aí só vai ficar o R1 de incógnito aqui. 1,5 menos 1 dá 0,5, tá? Então ficou 1 dividido por 24 é igual a 0,5 vezes 1, 0,5, dividido por R1. E aí é só multiplicar em x aí e correr para o abraço. No caso, um abraço virtual, por enquanto. Abraço real é... Ah, professor, já lembrei, abraço real é invertido. Zoeira, todo abraço real é invertido. E todo abraço virtual é direito. Beleza, né, gente? Eu prefiro invertido. Zoeira, nesse caso, que é o real. Mas não podemos por enquanto. Ah, você tá fazendo muita piadinha aí com os temas físicos. Pode isso? Pode. Zoeira. Ai, meu Deus. Bom, aí. Bom, agora multiplica em x isso aí, né, gente? Então R1 é 12. Então R1, 12 centímetros. Alternativa aí, D. Então, a D diz isso pra gente, que o raio de curvatura da parte que é curva, né, é de 12 centímetros. E aí, tranquilo. Tudo bem, gente? Então, primeiro exercício feito, ok? Quiserem tirar um print, alguma coisa, é esse tempinho aqui, porque eu vou colocar o dois na tela da revisão. Opa, deixa eu abrir com o Paint aqui mais fácil. Então, 2 lá. Uma olhada aí, gente. Esse só de, de lugares assim, né? Primeiro do ITA, depois da Olimpíada Brasileira de Física. Então, são exercícios um pouquinho mais trabalhosinhos, né? Mas estamos fazendo de boa por enquanto. Já fui pegar ali do outro arquivo ali, a mesma equação. Que é malandragem, né, gente? Vamos ver. Vou colocar os dados aqui, tá? Nesse problema. Então, o I vale, não, 30 centímetros de altura do objeto. Então, 30 centímetros é o O, ok? O é a altura do objeto. Hum, beleza. Igual a 10 centímetros, né? Imagem, altura da imagem. Beleza. 12 centímetros da lente. A imagem se forma. Então, pelinha. Professor, só Oi? uma dúvida. Esses exercícios não são da apostila, não, né? Não, Hum, eu tirei de um livro que eu tenho aqui, entendi, beleza. tá bom? Obrigado. Imagina. Bom, então aqui, gente, o O 30 centímetros, o I é 10 centímetros, a imagem se forma a 12 centímetros da lente, né? Então é o pelinha, lembrando aí, alright? Beleza. Então, o que que a gente quer no primeiro exercício aqui na letra A? Quer dizer, qual o valor em centímetros da distância focal da lente?
Então, gente, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Temos o P? Não. Mas temos o P'. Aí podemos descobrir pela equação do aumento, né? I sobre O menos P' por P. Beleza? Então tá. Então vou colocar aqui, ó. I sobre O é igual a menos P' por P. Menos P' dividido por P. Beleza, a gente vai achar o P, depois joga na equação de Gauss lá, acha o F. Beleza? Aí tem, aí tem uma coisa aqui, né? Deixa eu ver, deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui 10, né? Dividido por 30, que é igual a menos 12, dividido por P. E aí? Tá tudo certo isso aqui, gente? Tem alguma coisa errada? Vocês conseguem observar alguma coisa errada que eu fiz ou não? O A altura da imagem, né? que que tem toda a imagem? Como é invertida, tem que ser negativo. Isso! Perfeito. Isso mesmo, gente. Boa, então vou colocar aqui, ó, sinalzinho de menos, viu, gente, ó. Menos 10 centímetros. Ah, mas por que menos isso aí, Diego? Porque a imagem, ela é invertida, tá? Imagem real. Ah, mas não tá dizendo que a imagem é invertida ali. Como é que você sabe? Porque tá escrito imagem real. Toda imagem real, ela é invertida. Por isso que a gente sabe disso. Então, se a gente simplificar aqui, ó, negativo com negativo, vai ficar positivo. Simplificou por 10 em cima e embaixo, fica 1/3, né? 3 vezes 12. O P aqui, ó, vai dar 36, tá bom, gente? 36 centímetros aí, de P. Agora, a gente joga lá na equação para achar o foco, né? Que é o que ele pediu, a distância focal. Ok. Então, vai ficar aqui, então, 1 sobre F, que é igual a 1 sobre 36, que é o P, dividido por 1 sobre o P', que é 12. Bom, aqui é 36, aqui é 12. Beleza. Aí, se você fizer o MMC aí, eu já vou dar uma agilizada nisso aqui, tá bom, gente? Se você fizer o MMC de 36 e 12 é o próprio 36, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, toda aquela história. Ó, pessoal sacaninha aqui. Ó, cadê? É culpa da Renatinha, né? Isso aí, né? Ela tá vindo apagar os pontos aqui, ela tá colocando aqui, ó, pra ver se eu tô ligado. Olha, Renatinha é terrível, hein, gente? Bom, aí vou colocar aqui, ó. Nós somos, eu e o David, a gente é vítima, né? Somos as vítimas. Ai, caramba. Do sistema. Que sistema? Sistema Renatinha. Bom, vocês acharam que eu ia falar capitalismo, né? Não, variei agora. Bom, olha só, 1 sobre F é 36, né? Então, ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aqui vai ficar 1 mais 3, aqui vai ficar 4, né? Então, beleza, gente. Invertendo aqui, ó, o F, não tá muito retinho ali, mas o pessoal entendeu, né? F igual a 9 centímetros. Feita o item A, feito, né? O item B, portanto, é só colocar nessa equação aqui, ó. Beleza? Equação de sobrecantes. Então, B é igual a 1 sobre F, tá? Que é lente N meio. Beleza. Então, gente, ele falou que a lente é plano convexa. Ok, quer saber o raio de curvatura da parte convexa. Mesmo esquema, só que perguntado de outra maneira. Então, aqui, em relação ao exercício que a gente acabou de fazer, né? 1 sobre F, que é igual. N lente, ó, agora não deu a relação, né, David, como no anterior. Mas ele falou que estava no ar, então 1,5. 1,5 menos 1. E aí, isso aqui vai ser multiplicado por 1 sobre R1. E onde o R1 é a resposta do exercício, a resposta que a gente quer da parte, raio de curvatura da parte curva. Então aqui um R1zinho aqui.
Beleza. Aí, ok, gente. Agora, depois disso, é só a gente fazer a multiplicação ali, que no caso vai ficar meio aqui vezes R1, né? 1/9, que é igual a meio vezes, sobre R1. Então, isso aqui vai dar 4,5, tá? Multipliquei 9 por meio, tá bom, gente? Em x. Foi isso que eu fiz. Então, raio de curvatura é 4,5. Resposta final do problema. Beleza. Ô, Diego, até que eu achei tranquilo, não achei muito difícil essa parte, não. Tá tudo bem isso? Tá tudo bem. É bom que você achou tranquilo e fácil. Digo, eu achei difícil. Então é difícil mesmo. Se achou fácil é porque é fácil, se achou difícil é porque é difícil e por aí vai. Bom, essa é uma máxima da filosofia contemporânea, cujo autor é desconhecido. Bom, gente, depois eu passo a obra, vida e obra desse autor para vocês, tá bom? Agora vamos lá então para o exercício 3. Exercício 3 que também ah, são três probleminhas só. Esse aqui é o último deles. A gente dá aquele gás. Ó, o 3 está aí na tela da VUNESP, parceria com a Federal do Triângulo Mineiro aí. No caso, a lente agora é côncavo-convexa, né? Então tem as duas partes que são curvadas. Então agora a gente não vai mandar para zero lá o raio, não. Esses exercícios podem estar no livro, tá bom? Esses que eu faço aqui é bem provável que esteja no livro de vocês, no livro de fazer esses problema para casa aí.
E aí, gente, pode fazer então? Com vocês aí? Só mais um pouquinho, Pro. Tô Tá, acabando. beleza. Pronto. Beleza. Então, gente, vamos lá deixa eu pegar aqui, ó, aquela equação de novo sobre Cantz que eu tinha usado nos outros. Deixa eu recortar aqui. Bom, aqui, ó, a gente vai usar essa equação de novo aqui, né, do sobre Cantz de lentes. Deixa eu apagar aqui, ó, essa parte. Bom, vou colocar aqui um R2 agora, porque a gente não vai colocar isso aqui como sendo zero, hein? Beleza? Então, ó, é, agora uma lente delgada convexo côncava de vidro flint com índice de refração 1,6 encontra-se imersa no ar. Então já temos aqui, ó, 1,6 da lente, n meio a 1. Ok, essa relação aqui, beleza, dá 1,6. Se o raio de sua superfície côncava é de 20 centímetros e sua vergência é de C igual a menos 1,8 de. A vergência, gente, lembra? A forma da vergência é 1 sobre F, né? Então a gente vai substituir 1 sobre F aqui, ó, pelo menos 1,8. Até aí, acho que beleza, né? Tá. O raio de curvatura da superfície convexa tem valor em centímetros igual a... Bom, então tem uma coisa. Quando a gente for usar... Lembra que dioptria lá é 1 sobre F, mas o F tem que estar dado em metros? Quando é dioptria? Então, beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar então esse 1,8 de aqui, ó. Vamos colocar ele menos 1,8 aqui. Porém, a gente vai ter que usar o raio de curvatura em metros também, ó. Tá 20 centímetros. Vamos colocar 0,2, tá? A gente faz tudo em metro, depois, no final, a gente passa para centímetros. Alright? Então aqui, ó. Vou colocar menos 1,8 é igual, né? Aí n lente por n meio, ó, é 1,6 menos 1. Ah, Diego, você não colocou o n meio ali embaixo na divisão, porque está imerso no ar. Então, 1,6 dividido por 1 dá o próprio 1,6. Aí aqui vai ficar 1 sobre R1, né? Que no caso seria 1 dividido por 0,2, tá? Por que 0,2? Porque é o raio de curvatura da parte côncava, mais 1 dividido por R1. Opa, desculpa, R2, né? R2. Aqui, ó. E aqui eu vou colocar um parênteses aqui. Vou colocar a divisão aqui. Opa. Deixa eu fazer assim, ó. E aqui também. Bom, beleza. Agora pode mandar ver no exercício e fazer normal ou não? Tem alguma coisa aí a se considerar? Hum, Ah, eu acho que não tem mais nada, eu não? acho. Ó, então, gente, aqui tem uma coisa que é um detalhezinho que pega muito na equação dos fabricantes de lentes lá, que é com relação ao raio de curvatura, tá? Porque quando é com relação ao raio de curvatura, é o oposto, né, do que a gente estava pensando de raciocínio para os espelhos e no comecinho das lentes, né? Tem essa pegadinha. Qual que é a pegadinha? É o seguinte, ah, raio de curvatura. Vou escrever aqui, colocar isso aqui, tá? Eu coloquei na última aula, mas, né, lógico, isso aqui não dá para pegar assim, sem treinar, não tem jeito. Raio de curvatura de face convexa é maior que zero.
é positivo. E raio de curvatura de face côncava é negativo. E o que ele deu ali dos 20 centímetros foi o raio de curvatura de face côncava. Aí você fala assim, Diego, mas o convexo não é lá dos espelhos lá, e o convexo nos espelhos que são convexos, claro, ele não tem a distância focal negativa? Beleza, sim, é verdade. Só que, quando a gente está falando das lentes, as lentes que são convexas, gente, as lentes convexas, que é a plano convexa, biconvexa tem exemplo aí, né? Elas estão associadas às lentes convergentes, tá bom? As lentes convexas estão associadas a lentes convergentes. E as lentes côncavas, né? Que seria o nosso espelho côncavo, tem essa diferença aí. Estão associadas aos nossos espelhos é, convexos, né? Divergentes. Então, ó, face convexa, então o raio é positivo, e na face côncava, que antes a distância focal lá é positiva, né? O nosso aqui vai ser para o raio de curvatura, é o inverso. Então, a face côncava tem circunflexo, côncava é negativo, menor que zero. Então, tem essa pegadinha aí, gente. E o último aí, que esses já estão craques já nessa parte, beleza, ó. Então, o raio quando a face é plana, por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, face plana. Como é que fica a face plana? Então, R, 1 sobre R vai assumir o valor zero, ok? Essa parte aqui, lá nas pegadinhas dos exercícios, vocês já estão craques. Quando for face plana, você coloca zero. Vou colocar 1 sobre R aqui. Isso aqui, o R no infinito, isso aqui tende a zero. Beleza? Então, agora já estamos ligados, professor. Beleza, gente. Então, ó, vou colocar aqui o menos aqui nessa parte da equação. E agora vai dar certinho. Então, 1,6 menos 1 vai ficar 0,6 aqui, tá? Então, vai ficar menos 1,8. Esse 0,6 ali está multiplicando, ok? Eu vou passar ele ali, ó, dividindo. Ó. Vai ficar menos 1,8 dividido por 0,6, que é igual a menos 1 dividido por 0,2. Eu vou fazer essa divisão aí, tá? R$ 1 divide em moedas de 20 centavos, se existissem, dá 5, tá? Vai ficar menos 5 aqui, ó. Mais 1 sobre R2. Aí, esse menos 1,8 por 0,6, ó, divide R$ 1,80, dá 3, né? Então, vai ficar menos 3 ali. E o menos 3 vai receber o 5 positivo. Então, vai ficar 2, tá? Então, menos 3 é igual a menos 5. Desculpa, eu já vou fazer aqui, menos 3 mais 5, né? É igual a 1 sobre R2. Então, aí multiplica em x, tá bom, gente? Isso aí. R2 vezes 2. Então, passa 2 dividindo, vai ficar 1 dividido por 2. E isso aqui é igual a 0,5, ok? 0,5 o quê? Metros. Porque a gente utilizou a dioptria ali. E passamos também o raio da face côncava para metros também. Então, R2, terminando aqui esse problema, R2 é igual a 0,5 metros, 50 centímetros. Beleza. Então, alternativa aqui, gente, letra E, tá? Alright. Beleza, gente. E aí? Deu para dar uma entendida como é que faz os probleminhas quando tem equação de Halley? A gente acrescentou mais essa equação no universo que a gente já estava inserido, né? De trabalhar com as lentes. Então,
É só uma aplicação a mais aí. Tem muitos exercícios que eles até dão essa equação para vocês, tá? Em alguns vestibulares, inclusive até no formulário, mas é bom saber a equação sim, né? Lógico que é mais uma para decorar, para memorizar. É, é a realidade dura e é triste, mas é verdade. Se eu tivesse um meme aqui, fosse no WhatsApp, eu ia colocar esse meme para vocês, tá? É triste, mas é verdade. Bom, a figurinha. Bom, aí beleza, né? Ok, gente. Então, agora, vamos lá essa aula de hoje é um pouco mais curtinha. Na página, vocês têm aí as aulas 20, deixa eu ver, o número da aula, 31 e 32. A gente vai falar de ótica da visão, né? E aí, beleza. Mas a gente vai falar de ótica da visão, lógico, né, gente? Com um foco no nosso, não na medicina, né? Um foco na física aqui, alright? Então, na medicina, quem vai falar isso em pouquíssimo tempo são vocês para o mundo, né? Zoeira aí não, hein? Zoeirinha não. Aí falei bonito. Já ia falar zoeira, mas não é. Ah, isso aí, gente. Preciso de vocês, hein? Ó, aí, seguinte. Aqui na ótica da visão aqui, ó. Primeiro ele coloca aqui um globo, né? Um globo ocular, beleza? E coloca aqui os elementos desse globo, né? Então eu vou falar com vocês aqui os principais, né, elementos aqui que ah, servirão de base para a gente resolver os probleminhas, tá? Então, o que é importante aqui para a gente, galera, é aqui, né? A gente tem a córnea, né? Aqui essa camada aqui mais externa, né? Que ela é essa película, essa parte transparente e esse tecido fino, né? Um tecido fino ali resistente que ele protege ali os olhos, tá? Essa parte anterior transparente que protege os olhos, a gente chama de córnea. Beleza. Aí depois a gente tem aqui, ó, entre a córnea aqui e essa parte que tem um líquidozinho aqui que a gente chama de humor vítreo, nem tá aqui, ele nem colocou, tá? Mas que para os nossos problemas aqui não tem problema nenhum, tá bom? Mas ele é desculpa, eu falei humor vítreo, não, tá errado, eu falei é humor aquoso, tá? O vítreo é aqui dentro. O humor aquoso, que é um líquido que existe entre a córnea e o cristalino. Temos a íris, que é responsável pela pigmentação aqui, né, a cor dos olhos, beleza? E no meio aí dessa íris aí, a gente tem um orifíciozinho que a gente chama de pupila. E essa pupila, esse orifício, né, é por onde vai entrar a luz, tá? E essa pupila, ela fica mais dilatada quando estamos em um ambiente pouco iluminado, tá? E fica mais reduzida quando a gente está num ambiente que é mais claro, ok? Então, ela tem um diâmetro aí regulável, variável, tá? E ela está localizada aí no centro da íris, a pupila, esse orifício aqui por onde vai entrar, né, a luz, beleza? Então, ok, né? A pupila em si não tem cor, né, gente? Porque a pupila é um orifício, tá bom? O olho não tem uma luz interna. Então, a cor dela, a aparência dela é preta para todo mundo aí, viu? Beleza? Ah, mas a pupila, eu já vi pupila azul. Bom, não existe isso aí não, gente. Só a íris aí que é a pigmentação aí. Bom, aí depois o que é muito importante para a gente, galera, é a lente mesmo, né? Na parte física é a lente. E que lente que a gente está falando? A gente está falando aqui do cristalino. O cristalino é uma lente, que é a lente pela qual os raios que estão incidindo, né, vão refratar-se nos nossos olhos, tá bom? Atingindo a parte desejada, né, para a gente enxergar nitidamente, que é a retina, ok? O cristalino é uma lente biconvexa, tá? Uma lente biconvexa, uma lente, portanto, côncava, tá bom? Uma lente biconvexa, uma lente côncava. E aí, beleza. O nosso, ao passar pelo cristalino, né, os raios luminosos, deixa eu colocar a imagem aqui, ó, tem aqui embaixo, na zona de acomodação, ó, antes de eu falar para vocês, ó, os raios luminosos, ao atravessar a lente convergente aqui, ó, que é o cristalino, né, eles estão sendo convergidos para esse ponto aqui, ó, mais ao fundo, tá vendo? Aqui é exatamente aqui. Esse ponto aqui, ó, é a nossa retina, tá bom? A imagem formada ali é uma imagem real, tá bom? Ela é invertida.
de ponta cabeça. E é menor, né, gente? Você imagina. Ah, mas professor, eu vejo uma imagem menor. Você vê o seu cérebro que ele cria as dimensões, né, com base no que ele está vendo. Você imagina se você visse uma imagem que é exatamente do tamanho do objeto. A sua retina tinha que ter o tamanho do objeto, certo? Então não tem como fazer isso. Então um objeto de 2 metros, minha retina tem que ter 2 metros também? Não, vai ver menor, mas o seu cérebro interpreta, o seu cérebro é inteligente, tá bom? Ah, mas e a gente não vê as imagens de ponta cabeça? Não, porque o cérebro desinverte isso, tá bom? Ele desinverte a imagem que está de ponta cabeça para ela ficar direita e você interpretar os problemas, né, que você está enxergando normalmente. Ah, mas tem pessoas que enxergam de ponta cabeça? Existe problema assim? Olha, existe, é um problema muito raro, tá? Mas tem pessoas que enxergam de ponta cabeça as coisas. Aí tem que usar uma lente só para desinverter ah, os raios, né? Tipo, para desinverter como é que fica a imagem. Aí ele inverteria antes, né? É como se estivesse enxergando antes de ponta cabeça, para depois chegar lá direita, e aí chegando direita lá para ele, ele inverte, aí fica certinho. Bom, então ah, é isso. Agora, tem duas coisas aqui da apostila de vocês, gente, que são os pontos, né? O ponto remoto e o ponto próximo. Eu vou colocar para vocês aqui, ó, ponto remoto, ponto próximo, uma coisa que está mais bonitinha do que está na apostila de vocês aí, que é isso aqui, ó. Opa, deixa eu colocar aqui. Ai, começou a travar aqui, peraí, gente. Aí, bom. Bom, aqui, ponto próximo, desculpa, o ponto remoto, gente, PR, ó, PR é ponto remoto, tá bom? É o ponto mais afastado que o olho vê com nitidez, estando os músculos ciliares relaxados. O que são os músculos ciliares, gente? Lembra que eu falei do cristalino ali, que é uma lente? Então, tem os músculos ali que envolvem aquele cristalino, né? E eles comprimem aquela lente. Então, por conta disso, de ficar mais comprimido ou menos, ele tem uma distância focal variável, tá bom, gente? Beleza? Então, ó, a lente do cristalino é uma lente biconvexa, como eu falei para vocês, mas é uma lente que tem foco variável. E quem faz isso aí são os músculos, tá bom? Esses músculos ciliares. Bom, então, é o ponto mais afastado, né, o ponto remoto, que a gente consegue ver com nitidez. E para uma pessoa que tem visão perfeita, né, onde está o ponto remoto? Está no infinito, certo? Consegue enxergar até o infinito. Tem visão boa, né? Eu estou de óculos aqui e tal, já não é o meu caso. Bom, ainda tem miopia ainda, que é a dificuldade para enxergar objetos distantes, né? Então, o ponto próximo, gente, que é o ponto próximo? É o ponto mais próximo, o nome já fala, ponto mais próximo da vista, né, para qual a imagem é nítida, estando os músculos ciliares com a máxima concentração. Então você força ali as vistas, esse forçar as vistas, né, comprime ali os músculos ciliares para enxergar um objeto que está bem próximo da sua visão. Beleza? E essa região aqui, ó, essa região entre o ponto remoto e o ponto próximo, esse intervalo aqui, ó, a gente chama de zona de acomodação, tá? Zona de acomodação, que é essa região onde os objetos são vistos com nitidez, tá bom? Coloca muito próximo um objeto do seu olho, se você enxerga ele com nitidez, não tem como, difícil, né? Ou, dependendo da pessoa, né, se ela não tiver uma visão perfeita, muito distante também, não vai enxergar com nitidez, ok? Ah, mas essa região que ela consegue enxergar com nitidez, a gente chama de zona de acomodação, ok, gente? Então, para um olho normal, para quem é normal, não é meu caso. Bom, esse ponto próximo é de 25 centímetros, tá bom, gente? Ó, até a sua lente aqui, que é o cristalino, de 25 centímetros. Ah, quer dizer que uma pessoa que tem olho normal, visão boa, se colocar menos que 25 centímetros um objeto
do olho dela, ela vai enxergar com dificuldade ali? Vai ter dificuldade para enxergar, se colocar muito, muito próximo, certo? Só que, olha só, no meu caso que já sou anormal, no meu caso, se eu colocar bem próximo, eu já enxergo. O meu ponto próximo, ele é menor do que 25 centímetros, para quem é míope. O ponto próximo é mais próximo do que de uma pessoa normal, tá? Então tem essa vantagem. Zé. Também não pode perder em tudo na vida, né? Zé. Bom, aí eu vou colocar para vocês aqui, na própria apostila de vocês, ó, tem um exemplo aqui, ó, disso que eu tô falando, tá? Então, ó, aqui na apostila de vocês, ó, coloquei a apostila lá, tá? Isso aqui, gente, não vai ser cobrado de vocês, tá? Decorar esses valores de vergência do ponto remoto, vergência do ponto próximo, não existe, tá? Então, vão cobrar de vocês as situações que a gente vai ver nos problemas daqui a pouco. Então, ó, aqui tem uma visão normal, tá bom? Ó, uma visão normal. E esse aqui é uma zona de acomodação, tá? Chamada de amplitude também de acomodação. Olha lá, que tá nessa faixa aqui, essa curva mais escurinha, tá bom? Para quem tem presbiopia, gente, presbiopia, o que é? Ó, tá aqui é a perda da amplitude de acomodação visual. Olha o tamanho da acomodação visual aqui da pessoa normal, ó, tá vendo aqui? E a presbiopia, tá vendo? Ó, diminuindo, diminuindo. Daqui a pouco o cara não enxerga mais nada, certo? Então, esse é o problema da presbiopia. Na miopia, o que é a dificuldade? Ó, de enxergar objetos que estão mais distantes, tá vendo? Aqui, ó, objetos mais distantes eu não enxergo. Porém, a gente tem essa vantagem. A miopia é aquele excesso de convergência, né, dos raios luminosos quando eles passam pelo cristalino. É o excesso, está convergindo para um ponto que está antes da retina. Então a retina está aqui, ó. Na miopia, as pessoas que são míopes, né, quando os raios passam aqui, ó, a gente na miopia, ó, eles convergem para um ponto que está aqui mais ou menos, ó, ou aqui, ou aqui. Ou seja, antes de chegar aqui, ó, nesse fundinho aqui que é a retina, tá vendo? Então, excesso de convergência. Como é que você conserta esse problema de excesso de convergência? Usa uma lente divergente para afastar um pouquinho esses raios, ok? Então, eu tenho a vantagem de enxergar um pouquinho, meu ponto próximo é mais perto, né? Porém, objetos mais distantes já não enxergo. Para o hipermétrope já é o contrário, né? O hipermétrope, ele já tem dificuldade de enxergar de perto, tá vendo? Ó? A zona de acomodação dele, como é que está afastado, ó. Ponto próximo. Então, o hipermétrope vai pegar um livro para ler, ele já afasta, assim, né? É estranho. A pessoa fala, peraí, deixa eu só afastar o livro aqui um pouquinho para enxergar. Pô, que coisa mais doida, né? Até com o celular, vai digitar mensagem, afasta, coloca o celular assim, lá com o braço esticado ao máximo. Que é isso? Se eu colocava assim, eu já não enxergo nada. Bom, é isso, né, gente? Aí, lógico, né, que a gente tem outros defeitos visuais, né? A gente tem o astigmatismo, que é uma simetria na curvatura do olho, né? Então, conjuga mais do que uma imagem de um mesmo ponto. Então, fica aquela coisa bem distorcida, né? Porque os raios, na miopia, os raios convergem para um ponto que está antes da retina, né? Na miopia. Na hipermetropia, eles convergem para um ponto que está depois da retina. Só que no astigmatismo, a convergência deles é totalmente desfocada, né? Porque tem várias convergências diferentes. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem, ó, de visão de quem tem miopia, hipermetropia e astigmatismo, tá? Olha que legal isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha só aqui, né? Então, a miopia... Epa, dá para vocês verem aí? Sim? Então, ó, a miopia baixa, né? A pessoa tá enxergando, belezinha? Olha aqui o chão aqui, gente, ó. O chão do míope, ó, que ele é o objeto mais próximo dele, ó. Tá vendo que não tá muito distorcido? Quando ele tem baixo grau, né? Que seria o meu caso. Eu tenho são 2, né? 2 graus, 2 dioptrias. Aí, moderada de -3 até -6, ó. Já começa a enxergar muito embaçado aqui, né? E mais de 6, alta miopia. Tá? As diferenças aqui do míope, né? Aqui um esquema aqui do globo, né? Da visão normal, ó. A vela que está aqui, a velinha sendo formada aqui na retina, ó, de ponta cabeça, certo? Visão normal. No míope aqui, ó, formando antes de chegar na retina. E a correção com a lente
terceira situação ali, que é o ideal, né? Aí depois, mais uma imagem aqui aqui no caso de hipermetropia, né? Tá miopia aqui, mas tá errado, tá bom? É da hipermetropia. Aí o hipermétrope, se a gente tivesse uma visão normal aqui, só que ele tem dificuldade de enxergar de perto, né? Então, ó, tá vendo? Ó, a menininha, ele já não enxerga aqui, ó. Dificuldade de enxergar de perto. Mas as pessoas estão um pouco mais afastadas, ó, ele já enxerga. Então, a zona de acomodação, o ponto próximo aí tá mais afastado, né? Do hipermétrope, tá? Tá mais afastado do que normal. Beleza? Então, correção de lente de miopia, lente divergente, de hipermetropia, lente convergente, e do astigmatismo, gente, aí é lente cilíndrica, tá bom? Lente cilíndrica. A gente vai usar. Bom, deixa eu voltar aqui. O astigmatismo aqui, ó, para terminar. Ó. Visão normal. Olha o astigmatismo, gente. Que tristeza. Que é isso, gente? Ativei a Siri aqui. Vocês perceberam? Ai, caramba. A Siri me zoando aqui, tirando com a minha cara. Bom, beleza. Gente do céu. E eu que sou acostumado com a zoeira, fui zoado agora pela Siri. Bom, ok, né? Aí, galera, pra terminar aqui, deixa eu voltar na apostila de vocês, que tá aqui. Bom, ok. A gente tem aqui alguns probleminhas, a gente vai resolver, tá? Mas aqui na parte direita da apostila de vocês, ó, tem algumas equações aqui, né? Que é para miopia e para hipermetropia. Como é que a gente calcula a dioptria da lente que a gente vai utilizar, tá? Depois a gente vai voltar nessa parte aqui se der um tempinho ainda. Então é assim, ó, essa equação que está aqui, né, é aquela assim, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais um, é a mesma equação, só que foi adaptada para as lentes, tá? Aqui a divergência da lente é 1 sobre F, aqui é 1 sobre P, só que o foco para a pessoa normal, né, é 25 centímetros. Então 1 sobre 0,25 ficou 4 aqui, ó, por isso, tá? Resolver os problemas que são dessa aula, que são simples, tá? E são teóricos. Aqui, ó. Primeiro exercício, gente. O olho humano pode ser considerado de forma simplificada como um sistema óptico que atua como uma lente biconvexa. Beleza. Para que a imagem de um objeto se forme sempre na retina, é necessário que a vergência do globo ocular se altere. Um objeto muito distante, no infinito, por exemplo, né, pode se aproximar de um observador até o ponto próximo. Distância mínima necessária para a visão distinta. Para você distinguir, né? Nítida. Para uma pessoa de visão normal, o ponto próximo pode ser assumido como 25 centímetros. A variação da vergência do globo ocular durante esse processo é denominada amplitude de acomodação visual. Então ele ensinou para vocês ali, né, tudo, um texto explicativo. Com base no enunciado, responda, né? Primeiro, ele desenhou aqui o olho, né? Quais são as características da imagem formada na retina? Então, as características, gente, é real, né? A imagem está sendo projetada onde? Projetada no anteparo. Quem é o anteparo? A retina. É invertida e menor, tá? Então, são as três características aí da imagem formada na retina. Agora, enquanto o objeto se aproxima do olho do observador, está aproximando, né? Está aproximando o P, certo? O que acontece com os raios de curvatura da lente do globo ocular? O que acontece quando o objeto está aproximando, gente? O que vai acontecer com os raios de curvatura da lente do globo? Eles diminuem, tá bom? Os raios de curvatura diminuem. Para quê? Para diminuir, que eles diminuem? Para aumentar a vergência, para você ser capaz de enxergar com nitidez. Então, ó, quando o objeto está se aproximando de você, o raio de curvatura diminui. Então, os músculos vão trabalhar, né? Porque os músculos ciliares ali, eles vão trabalhar para fazer o quê? Para você enxergar com mais nitidez quando os objetos variam a distância para o seu cristalino, tá bom? Então, nesse caso aí, ó, eles vão diminuir para aumentar a vergência.
Então escrevam aí, diminuem para aumentar a avergência. Beleza. Postinha aqui de vocês aqui. Bom, pode ir lá? 2. Olha o 2, gente. Já é 2 simples também, ó. O esquema a seguir representa um olho humano que observa sem auxílio de lentes artificiais, tá? Um objeto distante. A acomodação visual é tal que o cristalino se apresenta com a sua máxima distância focal. Nessas condições, qual das opções a seguir relaciona corretamente o ponto 1, o 2 e o 3, em que se forma a imagem do objeto com o tipo de visão, míope normal e hipermétrope, né? Então, ó, vocês têm que associar aqui, né, o olho normal, o olho, né, a visão, né, míope e a visão hipermétrope, com base nos pontos 1, 2 e 3. E aí, tranquilo isso aí? Então, 1, gente, eu. 2, normal. E 3, hipermétrico, tá bom? Então, resposta desse problema 2 aqui, facinho, 2A. Aí, vamos lá para 3. 3, gente. Dê uma olhada nessa 3 aqui. Três também é teórica, né? Vou colocar ela ali para vocês, ó. Bom, e aí, gente? Ah, tudo bem? Facinha a questão 3 aí. Se você olhar, né, o que está acontecendo aí, gente? Os raios estão emergindo de um ponto P, ok? Aí, ao passar pela lente, o que eles estão fazendo aqui, ó? Eles estão convergindo, certo? Olha lá, ó. O raio tinha como destino essa direção aqui, ó. Propagação retilínea da luz, né? Porém, refratou. Refratou para cá, ó. Então, eles estão convergindo quando eles passam pela primeira lente, pela lente L1. E depois, quando passa pela lente L2, estão convergindo novamente. Aqui, ó. Convergiram aqui e convergiram aqui. Então, as duas lentes são lentes convergentes. Então, ó, ele fala que os dois efeitos comuns são miopia e hipermetropia. No míope, a visão a imagem, né, é formada antes da retina, e no hipermétrope a imagem é formada depois. Beleza. Ele colocou aqui L1 e L2 são duas lentes, e os raios que emergem, que estão emergindo aqui do ponto P, né? Aí, beleza. Ok. Com relação às lentes L1 e L2, qual é a correta, né? Ó, L1 e L2 podem corrigir hipermetropia? Bom, se essas duas lentes são lentes convergentes e o que corrige a hipermetropia são lentes convergentes, então sim, pode, tá? Perfeito. Então é a alternativa A mesmo, tá bom? Ok? Agora vamos lá então na apostila de novo. E temos aqui, ó, mais um probleminha. No olho humano, as imagens formam-se na retina e depois são analisadas no cérebro. No entanto, defeitos da visão fazem com que a formação das imagens se dê antes da retina, depois dela, ou ainda que apresentem distorções de simetria. Opa, legal. Esses defeitos são identificados respectivamente como miopia,
hipermetropia e astigmatismo, e podem ser corrigidos eventualmente com cirurgias ou com o uso de lentes. As lentes recomendadas para a correção dos citados defeitos, né, dos defeitos citados, são, respectivamente, então ele quer correção de miopia, hipermetropia e astigmatismo. Então, correção de miopia, hipermetropia e astigmatismo, gente, nesta ordem aí é divergente, né, convergente e cilíndrica, tá bom? Esses três aí, ó, divergente, convergente e cilíndrica. Então, a 4 é letra A também, viu, gente? 4, letra A também. Então, 5. Aí, na 5, é um exercício teórico também da Estadual de Ponta Grossa, né? O olho humano pode ser considerado um conjunto de meios transparentes, separados um do outro por superfícies sensivelmente esféricas, né? Que podem apresentar alguns defeitos, tais como miopia, daltonismo, hipermetropia, né? O presbiopismo, né, gente? A presbiopia, que é o problema da presbiopia, né? E aí, tá na postilinha de vocês aqui, ó. A presbiopia, né? É uma perda na amplitude de acomodação visual, né? Ou seja, essa distância aqui, ó. Olha lá, olha o tamanho aqui da acomodação do normal. Olha a presbiopia, diminuindo, 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 cada vez mais, né? E essa perda na acomodação visual da presbiopia se dá por um endurecimento do cristalino. Então, gente, vai endurecendo o cristalino aí. Sendo que o cristalino é uma lente que pode, é sensível, né, à aplicação daquela força lá pelos músculos ciliares, tá bom? Alterando a sua, o seu foco, a distância focal. Um exemplo é que a distância focal do cristalino ela é variável. Um exemplo disso prático, gente. Ó, vou dar um exemplo prático para vocês. Só que vocês podem fazer a experiência aí na casa de vocês. Vocês coloquem, peguem a caneta que vocês estão segurando, por exemplo, coloquem, estiquem o braço e enxerguem ela, certo? Fique focando só na caneta. E atrás da caneta, pense em um outro objeto que esteja atrás da caneta. Vai, a janela, tá? Você está olhando para o armário, enfim. Selecione um objeto que esteja atrás da caneta, que esteja mais distante, ok? Então, só, você esticou o braço e está olhando para a caneta. Só para a caneta, mas atrás da caneta tem um guarda-roupa, por exemplo, tá bom? Aí você foca só na caneta. Depois, você tira o foco da caneta e olha o guarda-roupa que está atrás. Quando você faz isso, você vai perceber que tem duas canetas. Quando você duas canetas, certo? Então, isso é um exemplo que a distância focal no, no cristalino, né, ela é variável, tá bom? Então, isso só é possível graças a isso. A gente enxergar duas canetas ali. Bom, é, essa foi a 5, né, que é uma questão teórica também, o endurecimento cristalino. A questão 6 já é, já é um exercício que pede para a gente usar a equação para resolver. Federal de Pernambuco. Então tá lá, uma pessoa com alto grau de miopia só pode ver objetos definidos claramente se a distância até o objeto, medida a partir do olho, estiver entre 15 e 40 centímetros. Ah, legal. Tá vendo, gente, ó? Miopia já o normal seria 25 centímetros, né? Mas o míope ele consegue enxergar o ponto próximo dele, né? É mais curto. Então tem essa vantagem, né? Pelo menos uma. Então, para enxergar um objeto situado a 1,5 metros de distância, P, essa pessoa pode usar óculos com uma lente de distância focal, ó, menos 30, lente divergente. A que distância em centímetros à esquerda da lente, né, ver a figura, se formará a imagem do objeto. A que distância da lente, né, vai se formar a imagem. A distância da lente, a imagem, né, é o pelinha, certo? Distância da lente até a imagem é o quê? Pelinha. Então já te deu a distância focal, já te deu, que mais? O P, certo? Que é a distância do objeto até a lente. E quer saber o pelinha.
Então, aquela famosa equação, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Professor, uma dúvida. Não Fala, é nesse David. exercício. Eu ainda não entendi muito bem como que a imagem é formada na retina quando Atravessa o se cristalino? tem. É isso, quando se tem astigmatismo. Então, o astigmatismo. Deixa eu ver uma imagem aqui para te mostrar, David. Já pedi que tinha uma imagem perfeita para te mostrar. Aqui, peraí. Deixa eu ver se acho que é naquele PowerPoint que eu tava mesmo. É aqui mesmo. Uhum. Eu não mostrei esse. Olha isso aqui, David, ó. Eu vou te mostrar. Vou mostrar para todo mundo, é lógico. Olha a luz passando aqui, né? Pelo cristalino da pessoa, né? Vamos ver os casos aqui, ó. Na miopia, olha lá. Convergindo, né? Esse raio aqui e esse raio aqui, eles estão convergindo para um ponto comum, né? Beleza. Só que esse ponto comum aqui está localizado antes da retina. Beleza. Na hipermetropia, eles estão se encontrando aqui, né? Aí a gente tem o hipermétrope. No astigmatismo, olha o que acontece aqui, ó. Os raios, eles convergiram aqui ao passar pelo cristalino, ó, aqui, convergiram outros aqui, ó, outros aqui, outros aqui. Olha o tanto de convergências distintas que temos aqui, ó, no olho da pessoa que tem astigmatismo, né? Aí ela não consegue focalizar os objetos com nitidez, né? E aí, ah, a pessoa que tem astigmatismo, ele tem distorções de simetria dos objetos. É isso que provoca, né, na pessoa. É isso aqui, mais ou menos, ó. A distorção de simetria. Não dá para distinguir nem o tamanho certo das coisas aqui, ó. Coitado aqui, né? Eu tenho um pouquinho de astigmatismo também, mas é bem pouco. Ainda bem, né? Professor, outra É, dúvida. pode falar? Quando uma pessoa envelhece, a visão acaba deteriorando, mas o que acontece com a cristalina? Já que é algo natural, não é? De piorar a É vista conforme. isso Mas o que mesmo. acontece? Então, a gente não tem lá os músculos ciliares, né, que eles fazem aquele papel de comprimir o cristalino, aquela lente ao cristalino, para alterar a distância focal e você conseguir ver os objetos com nitidez. Quando você vai ficando velho, tudo vai ficando mais difícil, porque você vai perdendo a elasticidade em tudo, certo? Até na pele, né, em tudo. Vai ficando mais rígido para algumas coisas, né? E aí você perde essa capacidade de comprimir o cristalino, né? A visão, ela, ela, ela perde a capacidade de comprimir o cristalino, e aí a gente tem um endurecimento do cristalino, né? Por conta disso. Ah, Até uma coisa que eu queria falar para você é o seguinte: esse fenômeno aí de comprimir o cristalino e tudo mais, né? Que é feito pelos nossos músculos, né? Essa perda de capacidade é a que a gente chama de presbiopia, né? A presbiopia é isso, é uma condição associada ao envelhecimento do olho humano mesmo, porque você perde a capacidade de focalizar assim, nitidamente, né, os objetos, tá?
Quem é responsável por fazer isso e focar bonitinho, essa é a nossa musculatura, que vai perdendo essa capacidade de fazer isso. Beleza, valeu, professor. Beleza? Imagina. Uhum. Ó, Professor, desculpa, só mais pode uma falar. coisinha. E o daltonismo? O que acontece? Então, é que daí no fundo, nosso globo ali, né? Assim, não falei isso para vocês, que assim, a aula ia ficar gigante, né? Mas a gente tem também ali os bastonetes, né? E os cones, que vão ali fazer a leitura dessas imagens, né? E depois a transmissão para o nosso cérebro, né? Aí você perguntou do daltonismo, né? Aí nos cones, nos bastonetes, eles são associados às formações das cores. Então a gente tem um número específico de cones, um número específico de bastonetes, uma relação de proporção entre eles. E no daltônico, a relação de proporção entre eles é alterada. Então, os responsáveis pelas partes coloridas, né? Pela parte preto e branco, um, pela parte colorida o outro. Quando a gente tem uma distorção na proporção, o daltônico, né, que ele tem essa distorção na proporção, ele enxerga mais de uma cor do que de outra e tem alteração na percepção das cores, tá? Mas quem faz isso são os cones e os bastonetes, tá? Que ficam atrás do globo ocular ainda, beleza? Beleza. Ah, gente, então só finalizando aqui, né? Ah, no 6, a equação que a gente vai usar aí é a equação, de novo, né, de Gauss, é 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu vou colocar aqui para vocês. Professor, está no slide ainda. Ah, desculpa. Deixa eu ver se eu volto lá aqui na apostila. Aqui, achei. Valeu. Então, vai ficar aí, gente, menos 1 por 30, certo? Que é igual a 1 sobre 150. Ah, mas Diego, por que você colocou menos, 1 sobre 150 aí, hein? Porque estamos falando de ah, metros para centímetros, tá bom? Então, passamos de metros para centímetros. Deixa eu colocar aqui. Recortar. Então, ó, eu vou colocar lá para vocês. Então, como é que vai ficar, gente? Vai ficar aqui menos 1 por 30, beleza? Que é igual a 1 dividido por P, que o caso do P aqui nosso é 150. Então, 1 por 150, mais 1 sobre P'. Bom, ao resolver essa equação aqui, né, a gente vai chegar no seguinte valor. A gente vai passar 1 sobre 150 pela negativo, tá? E aí, MMC de 150 e 30 é 150, ok? Então, vai ficar 105, 1 sobre P', desculpa. 1 sobre P' é igual a... Aí, fazendo essa conta, 150 por 30 dá 5, né? Beleza? Vezes 1 ali dá 5. E aí, ok, vamos chegar na seguinte conclusão, que o P', deixa eu ver aqui no meu cálculo aqui, vai dar menos 25 centímetros, porque vai ficar menos 6 por 150. Ficou menos 6 por 150, porque fica menos 5, menos 1 ali em cima, tá bom, gente? Menos 5, menos 1. E aí, P' é igual a menos 25 centímetros. Mas a pergunta dele, né, foi qual é a distância à esquerda da lente, né, que vai se formar. Então, se ele perguntou a distância à esquerda, a distância da lente, ele quer o módulo de P, que ele já está falando à esquerda, tá bom? Então, o módulo de P que ele quer aí é a distância. Então, vamos colocar aqui, ó. Isso aqui vale 25 centímetros. Opa. Beleza, gente? Ô, Dieguinho, Oi, pode falar? eu não entendi
essa última parte de, tipo, porque a esquerda é em módulo. Ah, boa, beleza. Então, é o seguinte, né? Ele falou assim, a que distância em centímetros à esquerda da lente se formará a imagem? Porque lembra, ó, os raios eles vão entrar na lente que é divergente, eles vão entrar aqui, paralelos, né, por exemplo, e vão refratar-se divergindo, né? Aí quando eles divergirem aqui, ó, o prolongamento dos raios, o prolongamento dos raios que estão divergindo vão se encontrar aqui à esquerda da lente. Ó. Só isso aqui, ó. Entrou, divergiu, certo? Então, Certo. aí quando eles divergirem, tanto Eles esse, vão se encontrar. aí eles vão se encontrar aqui, a imagem virtual, Beleza. beleza? Aí, qual que é, pelinha? Pelinha é menos 25 centímetros, beleza, mas qual é a distância? A distância é 25 centímetros, para não ficar redundante, Tá bom, então. beleza? Obrigado. Imagina. Gente, o último probleminha aqui dessa parte, dessa apostila, né? Tá lá, vou colocar para vocês aqui que não tá aqui. Diz o seguinte: uma pessoa com vista normal consegue enxergar objetos nitidamente a partir de uma distância de 25 centímetros. Ponto próximo. Outra com hipermetropia usa óculos de 3 graus, 3 dioptrias. Então pode-se concluir que a lente usada nesta correção e o ponto próximo dessa pessoa em metros são. Então, ó, beleza. Então, ok, gente. Deixa eu só colocar para vocês aqui, voltar na parte da equação. Vou deixar aqui. Peraí. Vou fazer uma edição aqui para ficar bonitinho na mesma tela. É o último. O David está aí? Então, David, Sim. tanto é que você falou que vai ficando mais velho, né? Tanto é que essa perda da capacidade da musculatura em variar a distância focal, né? A gente conseguiu enxergar os objetos com nitidez, que é chamada de presbiopia. A presbiopia também é chamada de vista cansada. O médico diz que eu tô com a vista cansada. Pô, também, né? 90 e tantos anos, que é o quê, né? Cansa de tudo, né? Ai, minha avó morreu com 100 anos e alguns meses, assim. Ela falou assim, nossa, tô cansada até de comer as coisas. Ela falava, tava cansada de comer batata, de comer cenoura, porque a vida inteira comendo as mesmas coisas. Tipo, tudo bem que você varia as coisas que você vai comer, mas chega uma hora que a comida é a mesma, não tem como fugir muito daquilo, né? Então a presbiopia é chamada também de vista cansada. Deixa eu pegar aqui na apostila, fazer a edição, pra gente poder resolver esse exercício. Professor, veio uma curiosidade na minha cabeça. Como que funciona esse processo em uma pessoa míope? Esse processo numa pessoa míope, É, como assim? é a presbiopia em uma pessoa míope, sabe? Ah, putz, eu não tô tentando entender o que você perguntou. Peraí que vou pensar nisso que você falou. Como funciona a presbiopia numa pessoa que também é que ela tem as duas coisas, você fala? Por exemplo, vamos supor que. Eu vou usar você como exemplo, professor, desculpe. Aham, sim. Você envelhece, sabe? E é um processo natural a presbiopia, não é? E como que É, fica no seu caso? Tipo, vai diminuir. Eu ah, não sei lá, não sei se deu você- pra entender. a gente, talvez, acho que com cirurgia, né, David, aí, com cirurgia, Não, com óculos multifocal. ou multifocal, isso, mas Óculos com, multifocal. é, Mas é que, tipo, por exemplo, porque para perder a capacidade de movimentar, de variar a distância focal, né, porque assim, o que a musculatura faz? A musculatura faz o seguinte, ela faz o papel de mudar a distância focal, né, o foco. Agora, se você perde a capacidade de movimentar o foco, como é que você vai fazer isso? Tipo, só com um óculos que seja multifocal mesmo. Ah, Bom, tá, beleza. Valeu, gente, professor. deixa eu só, então, fazer aqui o set para liberar vocês, que a gente está num prazo aqui esgotado, ó.
O 7 coloquei na tela aí, para a gente poder fazer. Tá na tela de vocês aí, gente? Sim. Sim. Então tá lá. Uma pessoa com vista... já tinha lido com vocês, né? Então, vamos resolver. Para resolver o 7, galera, a gente tem que usar uma equação que está na apostila de vocês aí, ó. Que está na vergência da lente. Dá uma olhada na parte esquerda da tela de vocês aí, ó, que vai aparecer, tá? Que é a correção da hipermetropia, a formulinha que a gente usa. Como é que aparece a equação para vocês aí? Aparece V, que é igual a 4, não é isso? Aparece Isso. 4 para vocês aí? Uhum. Beleza. Esse 4 aí, gente, pode ser também colocado da seguinte maneira, tá? Ó, 1 sobre a distância focal aqui do olho métrope, do olho normal, né? Que no caso é 25 centímetros, tá bom? O olho normal. Vou colocar FN aqui, tá bom, gente? Desculpa, DN. D do olho normal. Ele colocou 4 aí. Se quiser colocar o 4 também, pode, tá? Do olho normal. Menos 1 sobre daí a distância, né? Com relação ao olho hipermétrope. Então, deixa eu colocar DH. Deixa eu colocar o H embaixo, porque senão vai ficar difícil de entender. Aqui. Então, ou você pode colocar o 4 aqui, gente, ó, direto, né? Ou você pode colocar 1 sobre DN, do olho normal, né? Mas vai dar a mesma coisa, ok? Ele falou aí, gente, que o óculos é de 3 graus, né? 3 dioptrias. Então, lembrando aqui, ó, esse 3 aqui, gente, a gente vai colocar, ele é um 3 positivo, beleza? Que a lente é convergente. Então, aqui é 1 dividido por 0,25, tá? Mas por que 1 dividido por 0,25, Diego? Para ficar os 4 que estavam ali, beleza? Então, ó, 1 dividido por 0,25, que é a distância do ponto próximo de um olho normal, menos 1 dividido pela distância ali do olho hipermétrope, né? Então, DH que eu coloquei aqui. Vou colocar um Hzinho aqui. Bom, gente, esse 1 sobre 0,25 aqui, ó, vai dar quanto isso? Vai dar 4, e aí vai ficar 3 menos 4. 3 menos 4 é menos 1. E vai ficar menos 1 é igual a menos 1 sobre DH. E, portanto, o DH aqui, que é a distância do ponto próximo dessa pessoa, vai ficar 1 por 1. Isso aqui é igual a 1 também. 1 que? Metros. Eu usei 0,25 ali, porque eu passei para metros, porque eu usei a dioptria também em metro. Então, o DH também dá 1 metro. E a resposta correta, então, aí é a letra E, porque é uma lente convergente usada pelo pessoal que tem hipermetropia.